Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Geografia do segundo ano. Capítulo 7, Brasil, Organização do Território. Nós vamos tratar especificamente da formação histórica do território brasileiro. Mas antes, eu queria apresentar essa animação criada aí pela editora FTD para ilustrar a aula de hoje. Vamos lá. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, nos tempos de colônia, sem estrutura, mas com bela natureza, vivia a exploração de seus recursos. Havia vilas e cidades concentradas no Nordeste, beirando o litoral, e escravos, garantindo a produção da cana pra tudo quanto é lado. Apenas poucos portos, São Vicente e Paraty, Recife, Olinda, a capital São Salvador. E aí? Aí surgiu o ouro e as populações seguiram pro interior. Estradas para Ouro Preto, Diamantino e Mariana, Pirenópolis, Cuiabá, Goiás. Aliás, a minutia em serra e a falta de minério trouxe crise pra colônia, e quem salvou? A agricultura e a pecuária, um novo impulso agrícola, vê se não é. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro. 1808, a corte portuguesa se mudou pra nova capital, Rio. O Brasil foi promovido a vice-reino, reinaram melhorias de portos, academias, teve a imprensa régia e o Banco do Brasil. As lavouras de café transformaram a geografia, surgiram ferrovias, vieram imigrantes, tudo pra aumentar a produção, crescimento no sudeste, a industrialização. Vixe, era café pra todo lado, café pra todo mundo, mas o mundo tava em crise. A Grande Depressão, a Quinta-feira Negra, aí sobrou café, faltou programação. Década de 30 já não tem café com leite, é Getúlio Vargas e o governo provisório, marchando pro oeste com o poder centralizado. É o Estado Novo, provendo ocupação. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro. Somamos a modernização, o êxodo rural e empresas estrangeiras se instalando no país. Juntamos a um governo e uma meta de progresso, 50 anos em 5 de governo, e o desfecho. O crescimento do país, a capital saiu do litoral pro Distrito Federal, Planalto Central, Brasília, plano piloto, Asa Norte, toda planejada pra ser sede do país. Viveu a ditadura e o crescimento industrial. No país urbanizado, a população urbana é maior do que a rural. E o povo brasileiro, pelo censo nacional, viu o fato acontecer nos anos 70. Uma explosão urbana, cidades que não param de crescer. Aumenta cada dia o crescimento vertical. Junto da poluição, junto da população que se empilha. E empilha toneladas de lixo. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro. É isso aí, pessoal. Nós vimos essa animação da FTD. É uma animação que ela abrange um espaço de tempo bem abrangente, mas aqui na nossa aula de hoje nós iremos tratar de alguns fatos mais relativos aos primeiros séculos de formação dessa nova colônia portuguesa que foi o Brasil, tá bom? Nós iniciamos tratando, como eu havia dito, né, formação do território brasileiro. Iniciamos tratando aí desse acordo que foi estabelecido entre as potências da época. As duas potências da época eram Espanha e Portugal.
As duas eram que detinham poderio econômico, de navegabilidade, de navegação, vamos dizer assim, tinham potencial de equipar suas embarcações e para estar saindo aí na descoberta de novos territórios, na possessão de novas rotas de mercado, novas rotas de exploração para enriquecer os seus mercados, os seus comércios. Então, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado em 7 de junho de 1494 entre essas duas potências, Espanha e Portugal. Esse acordo visava resolver disputas relativas às terras em que Cristóvão Colombo e outros exploradores no final do século XV haviam aportado. Logo depois que a Espanha chegou pela primeira vez ao hemisfério ocidental, espanhóis e portugueses entraram em conflito sobre os direitos da colonização do Novo Mundo. Era assim que eram conhecidas essas novas terras descobertas. Elas eram chamadas de Novo Mundo, inclusive aqui o Brasil, né? Como vocês veem o mapa apresentado aí, pessoal, na legenda você pode observar a linha que faz essa delimitação do Tratado de Tordesilhas em 1494. Perceba que ela corta praticamente o Brasil ao meio, sendo que os territórios de Portugal a leste, aqui, né, pessoal, e os territórios da Espanha a oeste, tendo como base aí a ilha de Cabo Verde, que está representado nesse triângulo a 350 léguas, né? Tem a ilha de Cabo Verde, 350 léguas a oeste, ok? Então, esse tratado ele não perdurou por muito tempo, né, pessoal? Tanto que você pode observar que o Brasil hoje ele não é cortado assim uma banda de Portugal, outro lado da Espanha, não. Esse tratado ele foi desrespeitado por sucessivas inserções da colonização portuguesa sobre o território espanhol e foram feitos outros tratados posteriores que estabeleceram o que nós temos hoje como território do Brasil, né, pessoal? Então, o próximo ponto, pessoal, está na página 116 do livro de vocês. Deixa eu só colocar aqui meu... Ok. Que trata o pau-brasil e as feitorias do litoral, né? Inicialmente, pessoal, a colonização da coroa portuguesa nas terras do que viria a ser o Brasil, ela se dá muito pela mão de obra. Essa exploração ela se dá inicialmente pela mão de obra indígena, que são os nativos que haviam aqui. Por isso que quando a gente faz essa afirmação de descobrimento, a gente coloca as aspas, exatamente por esse fator. Havia cerca de 10 milhões, supõe-se, né, as estimativas eram que haviam 10 milhões de índios aqui no Brasil em 1500, com a chegada de Cabral aqui no Brasil. Como não deu muito certo essa utilização da mão de obra indígena, os colonizadores resolveram mudar a estratégia e vamos atrás de outra mão de obra que seja mais habituado a esse trabalho pesado. Recorreram então, como está ilustrado aí na foto, à mão de obra escrava africana. Milhares e milhares de negros foram trazidos do seu continente para cá, para o Brasil, para trabalhos forçados, né, em situações desumanas. Inclusive, a gente vai finalizar essa aula com um trechinho do filme Amistade, que é um filme que retrata esse tráfico, né, através dos navios negreiros, as condições dos quais eles eram submetidos. Então, depois foram estabelecidas as feitorias, as feitorias que eram como que fossem entrepostos locais nas regiões litorâneas, aonde se fazia o comércio, né? Recebia os escravos, aonde eram vendidos outros produtos, especiarias, aonde era armazenado a madeira do pau-brasil e depois levado para a Europa. Então era como que fosse um local de entreposto, né? De receber essas mercadorias do interior ali do continente ou da região litorânea, onde eram explorados esse pau-brasil,
mais precisamente na região do bioma da Mata Atlântica. Inclusive a gente vai já ver um mapinha de como ficou a Mata Atlântica com essa exploração toda, tanto pela cultura da cana-de-açúcar quanto a exploração do pau-brasil, né? Mas antes, a gente vai ver sobre a dizimação da população indígena, né? Antes de ser feita essa substituição toda de mão de obra da indígena para a escrava, houve uma exploração muito grande dessa mão de obra dos nativos e houve uma dizimação, né? Como é que eu diria? Um extermínio tanto da cultura quanto extermínio mesmo da população indígena pelos exploradores, pelos colonizadores portugueses. Como mostra esse mapa, né, os indígenas foram usados como mão de obra para explorar esse território inicialmente. A prática do escambo foi largamente utilizada, já que os índios não utilizavam os mesmos mecanismos de monetários que o mundo civilizado, né, já que era uma cultura superior aos portugueses, né, então os índios então eram sem civilização, eram, não sei, quase como animais, era assim que eram considerados. Inclusive hoje ainda temos pessoas que acham que índio é folclore, é mito, é lenda, é algo que deve ser comemorado uma vez no ano, lá no mês de abril. Para ilustrar melhor essa dizimação da população indígena, temos essas duas representações com informações aí da FUNAI. A estimativa era que em 1500 haviam 10 milhões de índios habitando aqui o território do que hoje é o Brasil. Hoje, no caso aí, dados de 2017, a população era de 800 mil indígenas, né? Finalizando ainda, né, o índio ajudou a escrever a história desse novo país que estava surgindo, dessa nova civilização, essa cultura, esse etnocentrismo, né, que os portugueses vieram com essa ideia, né, de que eles eram civilizados, de que eles eram desenvolvidos. Então essa nova civilização, ela se desenvolve em cima do sangue, não só indígena, mas do sangue negro também. O negro ajuda a construir esse novo país, o negro escreve também essa história dessa nova nação, tá bom? Em seguida a gente vai falar um pouco mais das feitorias e especiarias, e o pau-brasil, as lavouras de cana-de-açúcar e o novo sistema estabelecido de plantation foram responsáveis pelo efetivo povoamento e colonização das terras da nova colônia portuguesa, a partir aí da segunda metade do século XVI. Mais especificamente no litoral paulista até a costa nordestina, né, pessoal? O Nordeste mais pela questão da presença do solo de Massapê, muito rico, muito propício para essa cultura da cana-de-açúcar. Vejam representados aí na imagem o pau-brasil, a madeira aí com essa coloração avermelhada. Inclusive, essa característica do pau-brasil é que era explorada, essa questão dessa coloração utilizados na pigmentação, na criação de tintas, né, na utilização de tintas na Europa. Muito requisitado, era o ouro da época, vamos dizer assim. E as especiarias, utilizadas para manter a qualidade dos alimentos, para evitar que se estragassem ou para dar sabor, também muito requisitado na época. Também era um tipo de ouro também da época. O próximo ponto, cana-de-açúcar e a mão de obra africana, está na página 118. Pessoal, como eu já falei, era utilizada essa prática chamada plantation, né, utilizando uma grande área, uma extensa área, com um grande número de mão de obra, mais especificamente mão de obra escrava, como vemos aqui nessa imagem. Plantio de cana, de algodão, posteriormente, e outras culturas vão se sucedendo, né, pessoal? O café nas Minas Gerais, a questão da exploração, aí já passa para outra cultura, né, pessoal? Não mais plantation, mas uma outra cultura de exploração também dessa nova colônia de Portugal, que foi a questão dos metais preciosos. Outras culturas foram se sucedendo, né, pessoal? Inicia-se com a cana-de-açúcar, mas isso vai perdurando, vai se
sucedendo à medida que o mundo vai mudando as suas rotas de exportação, né, os seus focos de produção. A colônia vai se readequando às novas dinâmicas da economia mundial também, né? A próxima lâmina vai falar, né, que assim, os escravos eles possibilitaram muito mais lucros. Isso aí está no terceiro parágrafo dessa página 118, para quem está acompanhando no livro. Muito mais lucros para a coroa portuguesa, para o colonizador, para os fazendeiros que se estabeleceram nessa nova colônia, porque não só eles trabalhavam de forma a não obter nenhum retorno, daí ser chamado mão de obra escrava, eles também em si eram produto, eles também em si eram comercializados. O homem negro, de boa saúde, com os dentes bons, né, eles tinham um preço. A criança também tinha um preço, a mulher tinha outro preço, o mais velho tinha outro preço. Então se tornou um produto também em si, a mão de obra escrava. Mas falando de todo esse sistema, né, escravagista, falando de toda essa exploração de pau-brasil, do plantation, da cana-de-açúcar e de outras culturas que se seguiram, uma consequência disso para o meio ambiente, para o território dessa nova colônia, desse novo mundo, foi a exploração do bioma que hoje nós conhecemos como a Mata Atlântica. Claro que na época não havia esse conhecimento que nós temos hoje, mas pelos levantamentos, pelos estudos que foram feitos posteriormente, a Mata Atlântica ela abrangia esse território que está representado aí nessa coloração amarela. Então, em 1500 havia toda essa extensão. A Mata Atlântica ela abrangia tudo isso. O remanescente que nós temos hoje, são dados de 2011, é o que está representado na coloração verde, são resquícios aqui nessas regiões mais litorâneas. Que foi exatamente nessas regiões onde surgiram os primeiros núcleos urbanos, exatamente por ser o primeiro contato do colonizador ser nessas áreas. Então os primeiros núcleos urbanos, até pela instalação das feitorias, como eu já destaquei, vai surgir aí nessas faixas. Salvador, a primeira cidade, né, que foi criada, em seguida vem também Rio de Janeiro. Então são os primeiros núcleos que vão se formar nessa faixa litorânea, entre outros, né, pessoal? São Vicente, né, que hoje que é São Paulo, né, entre outras vilas que vão se tornando núcleos urbanos exatamente por essa presença do colonizador na área litorânea e que vai intensificar essa exploração desse bioma que eu já destaquei da Mata Atlântica, entre outros biomas, né? Não foi só a Mata Atlântica que ficou prejudicada nessa história toda. Em seguida, a gente vai finalizar, pessoal, com essa política das Sesmarias, que é a política de ceder pedaços, pedaços de terra devoluta ou abandonada, que é tirada de um presumido proprietário para ser entregue a um agricultor ou sesmeiro. Então são trechos de terra, pedaços de terra, cedido a agricultores, cedido a outros proprietários para se trabalhar a terra, para se desenvolver, para se efetivar a colonização do português, né, da coroa portuguesa, aqui nesse novo mundo que foi o Brasil. Essa política da Sesmaria não foi suficiente para colonizar, para estabelecer essa colonização, quer dizer. Então, em seguida foram desenvolvidas as capitanias hereditárias, que se juntou a essa política das Sesmarias. Então, extensas áreas de terra que iam desde o litoral, adentrando para as partes mais interioranas do território do continente do que seria esse Brasil, esse país que nós temos hoje. Então, extensas porções, áreas de terra foram cedidas a nobres portugueses para se estabelecer nesses territórios, para continuar essa prática da sesmaria, cedendo terras para outros colonos e desenvolvendo a prática da pecuária, da agricultura, plantio da cana-de-açúcar, e entre outras práticas, era para se estabelecer. A coroa portuguesa praticamente passa para a iniciativa privada essa prática de colonizar o território. Ela se vê como incapaz
de manter essa unidade do território, manter essa efetiva colonização, e ela repassa isso para a iniciativa privada, para nobres portugueses que passaram a se estabelecer nesse novo território. E eles agora passam a atuar como os governantes dessa região, como os aqueles que vão estabelecer o que é a justiça. Vamos dizer que os 3 poderes que nós temos hoje, de estabelecimento de leis, de aplicação dessas leis e de julgamento, vamos dizer assim. O que nós temos hoje como legislativo, executivo e o judiciário, vamos dizer assim. Então, esses nobres que foram estabelecidos nessas regiões, eles desenvolviam essas práticas do que hoje nós conhecemos como os 3 poderes. Eram eles que desenvolviam as leis desses seus territórios, eram os que aplicavam e também eram os que julgavam, ok? É isso aí, pessoal. Finalizamos então aqui mais essa aula de 2º ano sobre a formação do território brasileiro. Convido vocês a ler o PDF que eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo. Nós temos agora também mais uma ferramenta das nossas aulas, que é o podcast. Vocês podem estar procurando Geografando, sinalzinho de fone de ouvido, um rostinho em verde, linhas verdes. Eu vou deixar também aqui na descrição, né, o link para esse podcast que está no Spotify, tá bom? Então, o portfólio ele vai estar reiniciando, né, pessoal? Estou enviando um novo documento para vocês lá no Google Sala de Aula. E para quem não tem acesso ao Google Sala de Aula ou prefere ir diretamente pelo link do Google Documentos, eu vou estar enviando para vocês. É só me pedir lá no Zap, no privado, que eu envio o link do trabalho ou do seu portfólio. A pergunta é a seguinte, pessoal. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse sistema chamado Plantation. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é essa, pessoal. Ainda existe essa prática hoje? Ainda existe esse sistema chamado Plantation hoje? Eu acredito até que a gente já tratou um pouco sobre isso, a gente já tratou sobre esse sistema, então é só para a gente recapitular mesmo, tá bom? Se você já souber a resposta, vai lá no portfólio, coloca essa pergunta lá. Ainda existe hoje o sistema Plantation? Se você sabe responder, beleza. Eu quero que você me diga se sim, e se caso ainda exista hoje, eu quero que você diga qual é a diferença desse sistema de Plantation que havia lá no período da colonização para o sistema que nós tivermos hoje, se porventura ainda houver, tá bom? Nós vamos finalizar com um trecho desse filme Amistade. É um trecho bem rápido, tá bom? Só para a gente finalizar aqui o assunto da nossa aula de hoje. E nos vemos na próxima aula.